Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um evento da Semana Jurídica do curso de Direito da UCDB. É com grande satisfação que hoje assistiremos ao nosso convidado, Dr. Frederico Afonso Isidoro, para falar sobre direitos humanos na advocacia. Antes de iniciarmos a palestra, convidamos o professor Luiz André de Carvalho Macena, coordenador do curso de Direito, para fazer o uso da palavra. Obrigado, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o nosso palestrante da noite, o Dr. Frederico Afonso Isidoro. Doutor, é um prazer recebê-lo essa noite. É um prazer o senhor estar aqui dividindo esse espaço conosco. Tenho certeza que a sua presença engrandece ainda mais a nossa Semana Jurídica. Então, sinta-se muito bem-vindo e nós esperamos que o senhor possa, tão logo, estar presencialmente em Campo Grande com a gente. Gostaria de cumprimentar todos os presentes aí no auditório, nossos professores, nossos acadêmicos, cumprimentar o nosso cerimonial da CLOB, né, nosso diretório Clóvis Bevilacqua, que sempre nos ajuda, e dizer que não vou tomar muita palavra, porque hoje as palavras importantes aqui é do nosso palestrante, Dr. Frederico Isidoro, mas para manter aí uma tônica que tem sido comum nessa semana jurídica, eu gostaria só de anunciar para todos também que nós estamos fechando com o ônibus da Justiça Itinerante, do qual nós já participamos há mais de 20 anos, mas pela primeira vez o ônibus vai começar a fazer permanentemente atendimentos dentro da nossa instituição. Então, agora, no dia 22/9, sexta-feira que vem, no dia 22/10 e 24/11, a Justiça Itinerante estará dentro da UCDB. Nós vamos fazer algumas ações com os nossos acadêmicos para atendimento à comunidade. Então, com reconhecimento de união estável, conversão em casamento, divórcio, guarda, pensão, enfim, são todos serviços que podem ser colocados tanto à nossa comunidade do entorno, a qualquer pessoa que tenha acesso a essa política do ônibus pode participar e fazer o agendamento diretamente no Nucleajur. Se informem conosco aí que a gente passa todas as diretrizes para isso. Também vamos participar de um outro mutirão. Nós já participamos esse ano de um mutirão no Jardim Itamaracá, numa escola. Agora vamos participar de um outro mutirão no Santa Emília e também vamos convidar os acadêmicos para que possam participar, promovendo esse atendimento à comunidade. Então, devolvendo à comunidade tudo aquilo que a gente aprende e conhece na universidade e promove esse atendimento. Então, eu acho que a novidade de hoje que eu gostaria de trazer para vocês é exatamente sobre essa forma permanente que, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com o ônibus da Justiça Itinerante dentro do nosso campus. Então, isso para nós é uma conquista muito valorosa que certamente aproxima mais ainda os nossos acadêmicos da realidade no atendimento à nossa comunidade. Então, essas eram as minhas rápidas palavras. Eu gostaria de desejar uma boa palestra a todos, né? E aí, para o doutor Frederico, renovo aí todo o meu agradecimento em nome de toda a nossa comunidade acadêmica pela sua presença conosco e devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigado, gente. Convidamos o professor Pedro Paulo Esperbo para presidir a mesa dos trabalhos. Convidamos também a professora Nadia Mixote para os debates. Neste momento, passo a palavra ao professor Pedro Paulo para a leitura do currículo do palestrante e darmos início à nossa palestra. Boa noite a todos. Antes da leitura do currículo do nosso palestrante, gostaria de cumprimentar o coordenador do curso, o professor Luiz André Macena, cumprimentar a professora Maria Tereza Casadei, supervisora do Núcleo de Prática Jurídica da UCDB, cumprimentar os professores Érico, Mayra, Edson e outros que porventura não tenham visto aqui nesse auditório, cumprimentar
a professora Nabia Maksud, nossa debatedora no dia de hoje, e aniversariante desta noite, né, desejando os parabéns, desejando um ciclo de bênçãos e prosperidade neste ano que se inicia na sua vida. Cumprimentar os acadêmicos presentes, desde já parabenizando a todos pela participação em todos os eventos, sejam virtuais, sejam presenciais, da nossa Semana Jurídica, professor Benhur Ferreira. Cumprimentar o palestrante, Dr. Frederico Afonso Isidoro, que vai nos abrilhantar com a palestra Direitos Humanos na Advocacia. E antes de ler o currículo, é necessário dizer da importância desse tema, né? Vivemos na era da informatização, da sistematização, da massificação, da robotização, mas nós, operadores do direito, seja em qual lado da lide estivermos, temos que pensar sempre que processos não são números, processos não são estatísticas. Por trás de cada folha ou de cada página virtual de um processo digital, existe um ser humano, existe uma vida clamando pela liberdade, clamando pelo direito, clamando pela justiça. Que nunca nos esqueçamos que o direito é sim para humanos. Diante disso, eu passo a fazer a leitura do relatório, do currículo, desculpa, já pedindo desculpas pela pronúncia na língua inglesa. Mastery of Science in Legal Studies, emphasis on International Law, pela MUST University, Flórida, Estados Unidos. Mestrado profissional em Ciências Policiais de Segurança Pública e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mestrado em Direitos Difusos pela Universidade Metropolitana de Santos. Especialista em Direito Constitucional Aplicado pela Faculdade Legal em Direito Constitucional e Direitos Humanos Aplicado pela Faculdade CERS. Especialista em Direitos Humanos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Especialista em Direitos Humanos, Gestão da Segurança e Ordem Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, especialista em processo penal pela Universidade Paulista, bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco, bacharel em Ciências Policiais em Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Doutor, passo a palavra ao senhor doutor Frederico Afonso Isidoro, com um tempo aí de aproximadamente 40 a 45 minutos, segundo me passou o cerimonial. Desde já agradeço ao senhor pela possibilidade de estar aqui abrilhantando a nossa Semana Jurídica. Muito obrigado. Boa noite, professor Pedro. Boa noite, professor Marcena. Professora Maria Tereza também, à distância aí, pelo convite. Professor Pedro, obrigado pelas palavras, nem precisava ter lido tudo isso aí. Se o senhor tivesse falado professor, advogado e escritor jurídico, eu já estava feliz. O senhor lembrou bem, eu poderia falar aqui sobre a advocacia, direitos humanos da advocacia, por estar advogado hoje, por ser membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui em São Paulo, mas poderíamos falar de direitos humanos na Defensoria Pública, de direitos humanos na magistratura, de direitos humanos no Ministério Público. É um tema transversal e escolhi o lado mais fraco. A advocacia é o lado mais fraco, eu tenho essa visão a cada dia, mas é ela que pode muitas vezes fazer, e deve fazer, o equilíbrio. Quando eu falo em direitos humanos na advocacia, eu já trago aqui um pensamento, uma provocação, uma reflexão do que é a advocacia. Porque aquele profissional que vai prestar o exercício da advocacia, ele tem que prestar com honestidade, não só perante o código de ética, mas honestidade em relação ao próprio cliente,
E nesse mundo hoje mais jovial, mais consumerista, eu tenho medo do mundo dinheirista. Não deve existir este termo, deve ser um neologismo. E aí tudo pode. Conversava hoje com a esposa de um cliente e falei para ela, falei assim, olha, eu não tenho condições de fazer a sua defesa, não é do meu dia a dia este tema. Nós temos que ter consciência da nossa especialização. E eu acho que isso, acho não, tenho certeza, é a honestidade. Quando você traz o tema de direitos humanos para um bate-papo, ele é amplamente desconhecido, mas nós podemos falar de uma forma técnica em direitos humanos desde o Código de Hammurabi, por volta de 1800 a.C. Podemos trazer para um mundo mais contemporâneo, a partir da Carta Magna do rei João Sem Terra, de 1215, ou da Revolução Francesa, ou da Declaração Universal, ou uma norma incorporada, agora, em janeiro de 2022, como a Convenção Interamericana de Combate à Prática de Racismo. Nós temos várias normas. O que me chama a atenção nesse tema, nesse bate-papo, eu venho fazendo essas palestras em várias subseções da OAB nos últimos anos, é o desconhecimento generalizado da matéria. E aqui não vai uma crítica à instituição de ensino superior A, B ou C. É uma prática. Eu estou na sala de aula há 25 anos, falava, antes de entrarmos em cena, ou ao vivo aqui, com o professor Macena, eu sou salesiano, eu sou, como Dom Bosco já dizia, eu trato nossos alunos como os filhos, então somos todos irmãos, somos todos filhos de Dom Bosco, né? Eu sou salesiano da primeira série do primário ao terceiro colegial, e é justamente essa visão de acolhimento que às vezes eu fico incrédulo de perceber, principalmente nos meus alunos atuais dos cursos, as pessoas falando, principalmente em cursinho, né? Eu já estou há muito tempo em cursos preparatórios das mais diversas naturezas, quando o aluno ele fala, professor, não é que eu não entendi, é que eu nunca vi isso na vida. E aí nós temos uma cronologia interessante que deve ser falada. Deixei o material à disposição, fica aí como suporte, mas em 2004, especificamente em dezembro, 30 de dezembro de 2004, já no apagar das luzes do Congresso, que entra num recesso parlamentar bem antes, foi promulgada a emenda constitucional número 45, portanto, o ano que vem, 20 anos. Emenda constitucional essa conhecida como a reforma do judiciário, e ela trouxe várias modificações acerca do tema direitos humanos na lei maior do país. Ao trazer uma regra nova de incorporação dos tratados internacionais, ali ela criou o que a gente vai chamar para frente há alguns anos, não por ela, mas ali ela deu a base da criação de uma segunda pirâmide normativa, que muitos não têm o menor conhecimento. Eu acreditei que, com a posição do Conselho Federal da OAB em 2010, trazendo questões de direitos humanos para a primeira fase de ordem, isso fosse mudar, mas não mudou. E a gente vem acompanhando uma sistemática de normatizações e recomendações, principalmente por parte do Conselho Nacional de Justiça, começando em fevereiro de 2015, e eu diria que chegando até agora em março. São os extremos, e eu vou falar deste miolo, julgo importante, quando ele determina, dentro da sua atribuição, Conselho Nacional de Justiça, que a partir dos próximos concursos públicos, então aqui, Magistratura São Paulo, já, como vai acontecer, Magistratura no Mato Grosso, no país todo, a obrigatoriedade de questões de direitos humanos na sua prova. Ou seja, obrigando ao futuro juiz de estudar na prática e na marra, caso ele queira ir bem na sua prova. O que já acontece de uma forma muito incidente com a carreira do defensor público. A Defensoria Pública ela acabou tendo, vou falar o termo assim, não vou falar ideologia, mas ela acabou tendo um rótulo
muito próspero de direitos humanos, não apenas pela sua previsão constitucional nesse sentido, mas porque o seu edital, não importa o ente federativo, ou seja, não importa qual estado da federação concurso e nem se for para a Defensoria Pública da União. O edital para defensor público traz uma carga de direitos humanos absurdo. Eu falo que o defensor público, antes dele se tornar defensor, ele já é quase um PhD em direitos humanos, porque é a maior carga, é uma exigência, e isso nós não temos em nenhuma faculdade de direito do país. Não tem como. Quando nós temos uma cadeira autônoma de direitos humanos, quando nós temos o que é raro. Claro, a gente tem aqui as sessões, a PUC aqui em São Paulo, até pela postura da professora Flávia Pelvezan, tem há décadas, mas a grande maioria não tem. Você tem a cadeira ali dentro de filosofia do direito, de sociologia do direito, às vezes misturada num semestre com direito constitucional, mas muito longe da técnica jurídica, eu diria. Você tem ali direitos humanos como uma plataforma comum, no AVA, como a gente fala em alguns ambientes, um ambiente virtual ali comum. Né? Eu lecionei direitos humanos durante muito tempo para medicina veterinária, para serviço social, para outros cursos não jurídicos cuja aula era comum para todos esses cursos. Portanto, talvez até no linguajar que a gente acaba ficando viciado pelo dia a dia ruim para uma faculdade de medicina veterinária e muitas vezes aquém pela necessidade de cobrança de uma faculdade de direito. Quando o Constituinte Derivado Reformador traz, insisto, 30 de dezembro, já nas festividades de Réveillon, algumas mudanças extremamente importantes, como a possibilidade de você incorporar tratados internacionais sobre direitos humanos com equivalência às emendas constitucionais. Quando você traz um instituto chamado incidente de deslocamento de competência, ou coloquialmente, a federalização, julgada ontem, inclusive, pelo STF numa ação da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil, acerca da federalização das violações graves em direitos humanos. Então, ali começa um caminhar lento, eu diria, de mudança jurisprudencial dentro da Corte Suprema. E, a partir dali, eu começo alguns paradigmas. Começo em 2004 com uma mudança constitucional. Insisto, talvez despercebida pela maioria das pessoas, por um apagar das luzes de 2004, literalmente, e os operadores do direito voltam ali só em fevereiro. Então, as festividades continuaram em janeiro, o advogado tem como direito, o juiz, todo mundo, descansar em janeiro, e volta em fevereiro e, às vezes, passou despercebido e demorou. Até que em 2008, num caso concreto, 2 recursos concretos, um saindo aqui de São Paulo e um saindo de Tocantins, aportaram ao Supremo Tribunal Federal um tema que já estava dividido na Corte Suprema acerca da prisão civil do depositário infiel. Para aqueles que não lembram, a prisão civil do depositário infiel, ela existe ainda, ela não tem praticidade, mas ela existe, ela está prevista no artigo 5º, inciso 67, parte final. Qualquer um que consultar agora a Constituição Federal, por mais colcha de retalhos que ela apareça, com mais de 100 emendas desde 1988, mas está lá, na parte final do inciso 67, a previsão da prisão civil do depositário infiel. E eu acredito que o maior bem da humanidade seja a vida, que numa concepção de direitos humanos começa na concepção, e depois as liberdades clássicas, dentre elas a liberdade de locomoção. E a pessoa ficava à mercê de sorte de distribuição na Corte Suprema. Como assim? A primeira turma era a favor da prisão, e a segunda turma era contra a prisão. Quer dizer, se o tema subisse e caísse na possibilidade, ainda ali, sem a possibilidade de falarmos uma repercussão geral, a primeira turma mantém-se o descumpridor de contrato, o devedor preso por um contrato
clássico de depósito era alienação de carro, né? O carro ficava como depositário fiel. A partir do momento que ele não pagou, que ele não cuidou da coisa, que ele se negou a descumprir, havia uma mutação jurídica, ele passava a ser, então, o depositário infiel. Ele ficava à mercê da prisão, e ia preso, e ficava preso. Mas o Supremo teve uma sensibilidade, levou a questão ao plenário, 2 ministros ficaram ausentes ali, por algumas questões, não votaram, e a votação ficou 5-4, contrária à prisão, né? Havia ali uma posição do ministro Gilmar Mendes, apontando que os tratados internacionais sobre direitos humanos deveriam ser tratados, os já incorporados, como normas supralegais. Já volto a falar sobre isso. E o ministro Celso de Mello tinha uma visão um pouco mais progressiva e falava que os tratados internacionais deveriam ter uma equiparação à Constituição. Ele foi tese vencida e, a partir de dezembro de 2008, impede-se a prisão civil do depositário infiel. Mas por quê? A Constituição foi alterada? Não foi. Mas quem é que dá a praticidade? Quem é que dá a executabilidade da prisão civil do depositário fiel? O Código de Processo Civil. E aí, quando o Supremo Tribunal Federal muda a hierarquia dos tratados internacionais, que eram considerados como normas no mesmo patamar de uma lei ordinária, vou explicar também por que era assim. Quando ele muda essa posição piramidal, que na pirâmide clássica de Hans Kelsen da teoria do direito que nós enxergamos, você tem no ápice da pirâmide a Constituição Federal e abaixo dela tudo, ou só tudo. Tudo é norma infraconstitucional. Não havia uma outra divisão. A partir de dezembro de 2008, o Supremo Tribunal Federal fala assim, ó, a partir de agora, a gente tem que lembrar que nós temos uma possibilidade de incorporação dos tratados internacionais numa nova dimensão. Em dezembro de 2008, ainda não havia acontecido nenhum caso concreto, que vem acontecer em 2009. Mas os tratados internacionais que já foram incorporados anteriormente, quais? Todos. Eles devem ocupar uma posição supralegal. Você fala assim, mas eu estou com dificuldade. Como é que é isso na pirâmide? Você imagina uma pirâmide com 2 posições apenas. No ápice a Constituição e abaixo dela. Imagine uma sobreloja. Não é nem o térreo, nem o primeiro andar. É o SL, a sobreloja, entre o térreo e o primeiro andar. O que aconteceu? Criou-se uma posição intermediária. Os tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ainda na regra anterior estão abaixo da Constituição ainda, mas acima de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Aí você pode falar assim, mas com base no quê? Da onde o Supremo tirou isso? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal fez uma correção, porque a Constituição Federal, no seu texto originário, de 5 de outubro de 88, já trazia 2 referências que ficavam, ou que ficaram ali até aquele momento, sem sentido. A primeira, no artigo 4º da Constituição, nós temos a relação de 10 princípios que a República Federativa do Brasil rege-se obrigatoriamente nas suas relações internacionais. Antes que aquele que esteja nos assistindo agora fale assim, não, mas peraí, mas a relação internacional, o que tem a ver? Tudo. Porque, na verdade, não existe um comportamento isolado. Quando você fala de uma obrigação, de uma relação, de um comportamento do Estado brasileiro em relação internacional, obrigatoriamente você tem um paralelismo com a relação interna. Tanto é verdade que, quando surge uma obrigatoriedade em esfera internacional, o Brasil pode ser cobrado na esfera internacional após o depósito da carta de adesão à Secretaria-Geral da ONU do OEA acerca de um tratado internacional. Eu tenho muitas vezes um delay.
até a publicação do decreto executivo, que vai promulgar e dar a executabilidade no âmbito interno. Porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim, tá, 5.000, vou chutar aqui, não tenho essa precisão, 5.570 câmaras municipais, 5.570 fábricas de leis, 26 assembleias legislativas, uma Câmara Legislativa, uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal. Nós temos uma linha de produção absurda e eu devo me preocupar com uma norma que está sendo feita pela Organização das Nações Unidas ou pela Organização dos Estados Americanos? Depende. Se essa norma for incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, ela passou a ser uma norma doméstica. E o pior, ou melhor, pior para você que está deixando de lado, melhor para quem acompanha. Esta norma ela é hierarquizada. Esta norma está acima de muitos aqui que são, entre aspas, viciados em codificação. Ah, não, mas porque o Código de Processo Civil, não, porque o Código de Trânsito Brasileiro, porque o Código Tributário Nacional, porque o Código Eleitoral, todos os tratados internacionais sobre direitos humanos, todos que foram incorporados, estão acima de todas estas normas codificadas. Mas vamos voltar para tentar entender a incoerência do texto, até ele ser salvo pela Suprema Corte em dezembro de 88. Incoerência do texto originário de 5 de outubro. Então, o artigo 4º traz 10 princípios nas relações internacionais, e eu já expliquei que por um paralelismo é obrigatório no âmbito interno, cujo segundo princípio fala na prevalência dos direitos humanos. Então, ele fala que a República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais, dentre outros princípios, com a prevalência dos direitos humanos. Mas eu vou dar prevalência ao quê? Até então, na prática, o que isso está significando? Nada. Quando a gente olha o artigo 5º, parágrafo 2º, no parágrafo 2º do texto originário, portanto, e ele fala assim, olha, você leu aí quase 80 incisos, porque quando a gente lê a Constituição, determina-se a boa técnica de hermenêutica contextual. Não vai fazer uma interpretação literal, gramatical, isolada. Então, se eu estou lendo o parágrafo 2º, eu leio em contexto com o parágrafo 1º e com os quase 80 incisos do artigo 5º. E o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, olha, além de tudo isso aí que você leu, existem outros direitos individuais e coletivos, fora do artigo 5º, dentro da própria Constituição. E ainda, os tratados internacionais de que o Brasil seja parte, seja signatário, sem mencionar a temática do tratado internacional, tratados internacionais. Então, nós humanistas, nós ficamos assim, eu já tenho uma previsão. Lá atrás eu já falaria, no mínimo, num bloco de constitucionalidade, porque eu tenho que dar prevalência, no mínimo, sobre alguma coisa. Os mais afoitos, os mais otimistas, falavam até numa supraconstitucionalidade, ou seja, os tratados estão acima da Constituição, mas nunca fez eco, pelo menos aquele que baliza, e deveria ser, ou é, o guardião da Constituição, que é a Suprema Corte. Ali eu tinha uma divisão, se a norma seria constitucional ou supralegal. Dezembro, avança, dezembro de 2008, então, o Supremo, em 2 julgados concretos, diz o seguinte, supralegal, com base no artigo 4º, inciso 2, combinado com o artigo 5º, parágrafo 2º. Criei uma normativa constitucional para modificar a pirâmide. Isso, se parasse aqui, já teria que ligar um radar, já teria que ligar um alerta absurdo, mas muito grande. Eu dou alguns exemplos. Ficamos muito adstritos, aqueles que trabalham com crianças e adolescentes, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Só que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, do qual ele teve base, é de 1989, está acima dele. Em direitos humanos, nós não adotamos a prática, no Brasil, em lugar nenhum, nós não adotamos a prática da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que uma lei posterior, quando tiver um conflito com a mesma matéria, ou seja, de ordem ali conflitante com uma norma anterior,
a uma revogação tácita ou expressa. Não existe isso em direitos humanos. Em direitos humanos, uma norma posterior que venha mitigar uma proteção de uma minoria do vulnerável, ela é ignorada. Em caso de dúvida, aplica-se sempre a norma mais favorável àquele que esteja em vitimização. Eu não tenho retrocesso. Existe uma premissa, dentro da teoria geral dos direitos humanos, as características, a vedação ao retrocesso. Aliás, por causa disso, fazer um spoiler no final do nosso bate-papo, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT 9, a quarta turma, nós estamos hoje quarta, na semana passada, afastou alguns artigos da CLT num caso concreto. Quem diz o direito é o juiz no caso concreto. Eu falo isso sempre. Quando o juiz coloca lá, publique-se, cumpra-se, publique-se, é ali que está o direito. E o Tribunal Regional do Trabalho 9, TRT 9, afastou alguns artigos da CLT com base na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, porque não posso ter um retrocesso a uma garantia, a um direito humano alcançado. Volto ainda, estou em 2008. Os tratados internacionais, então, ocupam uma posição supralegal. Mas por que eles não ocupavam com essa premissa? Aí eu vou aqui ser híbrido. Eu tenho uma tripla personalidade. Eu sou professor de direito constitucional há 20 anos, de direito administrativo há 25 e de direitos humanos há uns 18. Eu vou aqui migrar para ser o professor de direito constitucional. Se eu pego um tratado internacional sobre direitos humanos, na forma como ele era incorporado, que era o mesmo rito de uma lei ordinária, e permito que ele altere a Constituição com um mecanismo menos complexo do que ela mesma prevê, eu estaria tirando uma proteção da Constituição. Quando a gente estuda, dentro da classificação das Constituições, as classificações quanto à mutabilidade, ou alterabilidade, ou estabilidade das relações, ela tem uma proteção. A nossa Constituição ela é super rígida, ela tem um núcleo que não pode ser restringido, nem por um mecanismo mais complexo. Então, ela foi superada, aquela ideia de rígida, ela é super rígida. Como é que eu poderia alterar o seu texto com o rito de uma lei comum? Seria perigoso. Realmente ficava essa incógnita, ficava esse paradoxo superado em dezembro de 2008. Eu volto um pouquinho agora, já explicado isso. Em dezembro de 2006, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pausa, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos é uma norma de 22 de novembro de 1969, a meu ver, a norma mais importante na prática para os direitos humanos do Brasil, na prática. O Brasil a incorpora apenas então somente no ciclo completo de incorporação, que envolve um decreto legislativo por parte do Congresso e um decreto executivo por parte da presidência, em novembro de 92. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos traz dois órgãos de monitoramento e fiscalização. Uma comissão interamericana, sediada em Washington, nos Estados Unidos, e uma corte, sediada em São José, na Costa Rica, que em 1998, o Brasil, por meio de decreto, reconhece a competência da corte, sem reserva. Em outras palavras, o Brasil, dentro da sua soberania, com a liberdade da sua soberania, reconheceu e comprometeu-se a aplicar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que acontece, então, em dezembro de 2006? A Corte Interamericana diz o seguinte, olha, vocês, países, Brasil, que reconhecem a competência da Corte, devem aplicar doravante a nossa jurisprudência no seu judiciário interno. Tem que haver um diálogo entre cortes. Pois bem, quando se trata de direitos humanos, alguma coisa acontece, porque foi determinado, é órgão jurisdicional, dezembro de 2006. Aí, em fevereiro apenas de 2007, não, de 2015, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, obviamente, presidente do STF ao mesmo tempo, o então ministro Henrique Ricardo Lewandowski, assina uma carta de intenções entre o CNJ e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Confesso que nunca entendi
porque quem aplica o controle de convencionalidade, como explicado em alguns minutos, é a Corte e não a comissão. Pois bem, fevereiro de 2015. Março de 2015, um juiz, é o Lindy Case, causa inaugural, um juiz em Florianópolis, num caso de primeira instância, num processo envolvendo o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal, envolvendo um caso concreto lá de prática de desacato a alguns policiais de Florianópolis. Já na fase de sentença, Ministério Público pedindo condenação, testemunhas de acusação, de defesa, a instrução criminal conclusa para sentenciar. E o juiz coloca em sua sentença: deixo de aplicar a tipificação do artigo 331, pois este artigo afronta a Convenção Americana sobre Direitos Humanos no tocante à liberdade de expressão. Você vai falar assim, mas aonde está escrito isso? Tem um artigo na Convenção Americana sobre Direitos Humanos que fala da liberdade de expressão. Aí você fala assim, que legal, mas quem que falou em desacato? Então, em 2000, olhem as datas, em 2000, é publicada pela Organização dos Estados Americanos, especialmente pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na sua relatoria da liberdade de expressão, como se fosse um decreto regulamentando e trazendo, então, portanto, as explicações acerca de alguns artigos da Convenção Americana. Dentre eles, a liberdade de expressão, e a parte que nos interessa é o seguinte, e nem precisa de hermenêutica. Eu sou contra que tudo precisa de hermenêutica. A norma, quando ela é absurdamente nítida, você pega a Constituição Federal, Brasília é a capital federal, eu preciso de hermenêutica onde? Não preciso. E lá está escrito, nos países que possuam lei de desacato, estas deverão ser revogadas, porque afrontam a liberdade de expressão. Eu não estou entrando no mérito se eu sou a favor ou sou contra. A questão é que o Brasil assinou, não precisava ter assinado. Pois bem, o Brasil assinou, segue o jogo, um monte de casos em primeira instância em 2015. As questões vão subindo, até que em dezembro de 2016, a quinta turma do STJ, em decisão unânime, pacifica a questão e diz: o crime de desacato é inconvencional. Ou seja, o crime de desacato ofende uma convenção. Pausa. Nós estudamos que quando uma norma afronta a Constituição, naquela pirâmide que antes era sozinha, eu tenho um mecanismo de proteção da Constituição chamado controle de constitucionalidade, que nada mais é do que a relação de compatibilidade vertical entre quem está embaixo para quem está em cima. A norma infraconstitucional para com a norma constitucional. Nos dizeres do professor Zé Afonso, isso aí é dele a frase, a relação de compatibilidade vertical. Eu vou fazer uma comparação para proteger a Constituição. Uma pirâmide só. Em dezembro de 2006, quando a Corte Interamericana determina que eu faça um diálogo, eu faça uma interface entre as cortes, eu criei ali a segunda pirâmide. Eu criei ali o chamado controle, num primeiro momento, jurisdicional de convencionalidade das leis. É uma espécie de controle de constitucionalidade? Não, mas é como se fosse um controle de constitucionalidade cujo paradigma não é a Constituição. E é quem? Os tratados internacionais sobre direitos humanos. Eu volto para dezembro de 2016. A quinta turma do STJ, então, fala assim, olha, o artigo 331 está revogado, não existe mais a aplicabilidade dele, porque ele é inconvencional. Na primeira pirâmide falaríamos que ele é inconstitucional. Interessante que quando eu pergunto, eu tive a oportunidade na segunda-feira agora, fazer uma palestra presencial sobre o tema, abrindo a Semana Jurídica, e aí eu perguntei, um auditório de umas 400 pessoas, quem sabia disso? Ninguém sabia. Eles falaram, mas nem eu. Mas o que aconteceu? Então não existe mais o desacato? Eu ouvi outro dia, não sei quem falando aí que teve o desacato. 5 meses após, maio de 2017, a terceira sessão, que é um órgão acima das turmas do STJ,
inverte a questão e fala que o crime de desacato protege ali o funcionário público contra o abuso. Há liberdade de expressão, mas ela tem um limite. Insisto, não vou entrar no mérito, mas não é isso que está escrito nas regras de liberdade de 2000, que foi publicada pela Organização dos Estados Americanos e o Brasil assinou. O primeiro caso concreto do que seria controle jurisdicional de convencionalidade foi e acabou não indo. Ele morre em maio de 2017 e o assunto está encerrado? Não. O Conselho Nacional de Justiça ele começou a editar normas em 2015, em novembro, uma diretriz ao Poder Judiciário para que se aplique, a partir de 2016, os tratados internacionais sobre direitos humanos. E isso publicou mais de uma vez. E não é ser azedo, mais do mesmo, mas é mais do mesmo. Eu acredito que a grande modificação de fato, que hoje no sistema, que eu vou chamar no sistema jurídico brasileiro, juiz, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, os procuradores de Estado, de município, a advocacia, os professores. A grande verdade é que de todo este mecanismo, eu vou chamar de órgão ou categoria, há apenas uma categoria que, de fato, pode bater no peito e falar assim, eu conheço. Porque o juiz não sabe, o promotor não sabe, o procurador do município, do estado, não sabe. Quem sabe? O defensor público. O defensor público, ele nada de braçada. Eu tenho uma frase que não tem técnica, mas é minha. Eu ainda brinco e falo que dois não sabem e um engana o outro. Não sabe, mas o defensor sabe. Eu lembro uma vez de uma aula do professor Pedro Dallari, sobrinho do professor Dallari, e ele falou uma vez, ele falou assim, olha, no meu escritório, na pós-graduação, lá na Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado, em 2010. Eu já tinha um mestrado nas costas, estava fazendo uma pós. E aí ele falou, no meu escritório não sai uma petição sem a referência a um tratado internacional. Pois não, doutor? Por quê, professor? Ele falou simples. Palavras dele à época. Tem mais de 7.000 tratados internacionais dos mais diversos assuntos e ninguém sabe nada. No mínimo, eu gero dúvida. Anotei e guardei aquilo para mim. Claro, em direitos humanos é bem menos, né? Eu posso falar de algumas dezenas, mas não sabe. Eu acho que a grande modificação de fato do Conselho Nacional de Justiça, por incrível que pareça, parece birra, né? Parece adolescente. Não estou praticando etarismo aqui, né? Eu já tive filho adolescente, tenho filhos pequenos, mas você fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro. Está falando desde fevereiro de 2015. Pois bem, agora eu vou colocar no edital do meu concurso. Eu quero ver, então, se os novos juízes não vão estudar, não vão aprender e não vão aplicar. E isso vai ser uma sistemática, como já cai no Ministério Público, teve agora, se eu não me engano, o MP 95 aqui no estado de São Paulo, e dou aula no cursinho para esse tipo de carreira, e já caiu uma carga enorme de direitos humanos. O material que eu deixo disponível aí para os senhores e para as senhoras, eu pus a resolução do Conselho Nacional de Justiça, o que ela vai pedir para a magistratura no próximo concurso. Então, quando eu falo em direitos humanos no Brasil, não é só isso. Eu trago aqui um calendário. Mas vamos a algumas questões interessantes e práticas. Em dezembro de 2004, quando veio a emenda constitucional número 45, trouxe também uma inovação. O parágrafo 5º, texto novo, ao artigo 109, que é o incidente de deslocamento de competência, insisto, julgado ontem, hoje terça, ontem ou segunda-feira pelo STF. O que é isso? Trouxe uma possibilidade de eu, entre aspas, eu não vou falar quem, né? Impugnar competência originária. De quem? Olha, todos os casos práticos do que eu vou falar foram criminais com homicídios dolosos. Então, aqui todo, não significa que deva ser, mas todos os foram até o momento. Então, eu iria impugnar a polícia local, a polícia estadual, civil, militar, científica, então temos aqui no estado de São Paulo, eu iria ali, insisto, entre aspas, impugnar a atuação do Ministério Público Estadual. Eu iria impugnar ali a atuação do Judiciário Estadual, porque em qualquer fase do processo, faz sentença, fala em qualquer fase, da investigação até a sentença. Todos os casos práticos
ocorreram no norte e no nordeste do país. Mas o que é isso? É a possibilidade do Procurador-Geral da República, é uma ação personalíssima, mas vai falar assim, mas espera aí, mas a gente está falando de direitos humanos na advocacia. Então, imagine um caso concreto. Um cliente seu, a família te procura que um cliente ele foi assassinado. A família te procura porque você quer justiça, quer saber o que aconteceu. Mas é um caso de homicídio. Não. Tem aí um zumzinho, tem aí uma fofoca que ele foi executado por policiais de folga. E o que eu estou falando aqui são todos os casos concretos nesse sentido. E aí, você como advogado, você vai fazer o quê? A polícia não está querendo investigar seus próprios colegas. Será que eu não vou fazer aqui um documento, vou tentar provocar o Ministério Público Federal, porque a ação é personalíssima? A ação não é sua. Mas você acha mesmo que é o Procurador-Geral da República que ele vai fazer isso? São os gabinetes espalhados no Brasil, que recebem as questões e mandam para avaliar. Então, ele tem a possibilidade, num critério discricionário, conveniência e oportunidade, de suscitar ao STJ. Ao STJ, porque o STJ aqui está acima, de forma comum, entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Então, ele pode suscitar ao STJ que, no caso de grave violação de direitos humanos, professor, isso não é muito subjetivo? Não acho. Toda violação de direitos humanos é grave. Mas quando eu falo no texto constitucional de grave, significa que eu quis trazer uma dosimetria, eu quis trazer um quantum, porque é uma exceção, porque a regra é a competência originária. Então, não é qualquer caso, é um caso mais grave. Que o Brasil seja aderente de um tratado internacional sobre direitos humanos. Então, na petição, eu preciso mencionar qual disposição de qual tratado internacional que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro está sendo violado. E aí, eu vou pedir para o STJ. É interessante que o STJ, passado alguns IDCs, incidente de deslocamento de competência, criou a sua própria jurisprudência, que eu achei fantástico, protegendo o sistema. O STJ diz o seguinte, olha, não é só isso. Não, mas está escrito na Constituição. Não interessa, sou eu que vou avaliar, eu sou o STJ, não é só isso. Eu quero que você, Procurador-Geral da República, você demonstre na petição que os órgãos originários estão com desídia. Que os órgãos originários não estão realmente querendo trabalhar. Estão agindo com inércia, não tem ali mão de obra, não tem instrumentos materiais de fato para dar a continuidade àquela persecução, àquela demanda. Caso concreto, recente, chamado de Chacina do Cabula, Bahia, recente. Mais de 14, 15 pessoas foram mortas pela polícia numa operação, inclusive adolescentes. Foi para o júri, homicídio doloso contra a vida, chegou para o júri, absolvição sumária. Foram querer suscitar um incidente de deslocamento de competência. Foi pedido. O STJ falou assim, se alguém me mostrar que houve aqui uma afronta ao devido processo legal, que a Polícia Civil não fez o seu trabalho, que o Ministério Público não fez o seu trabalho, o Poder Judiciário como instrumentalização, né, porque é júri, não fez o trabalho dele, aí tudo bem, não conseguiu demonstrar. A gente teve um caso recente agora em agosto, deixei no material para vocês, o último IDC, envolvendo o grupo de extermínio. Então, quando o Ministério Público foi pedir algumas informações para a polícia local, salvo o melhor juízo, Rondônia. Acho que é isso. E aí começou a dificuldade de ter informações. Ótimo, eu suscito. Tiro da mão da polícia e põe para a Polícia Federal. E foi nessa que a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação AMB, entrou com uma ação dizendo que era um absurdo porque acabaram hierarquizando o juiz federal em face do juiz estadual. Não é bem isso, porque se fosse assim também você teria hierarquizado a Polícia Federal em face da Polícia Estadual, ou do Ministério Público Estadual em face do Ministério Público Federal. Então, eu tenho casos concretos que você realmente traz ali a questão dos direitos humanos. Não podemos levar para um lado político, eu vi isso segunda-feira, sempre sai polêmica, mas
nós tivemos um fato essa semana muito interessante acerca de tratados internacionais sobre direitos humanos. Por quê? A nossa Constituição Federal, quando ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, ela trouxe o que a gente chama de ADCT, carinhosamente, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Ou seja, quando ela chega no artigo 250, ela não acaba. Ela começa um artigo 1º, que à época eram 92, 93, e hoje passa de 100, o que é estranho também, porque era para justamente regular ou regulamentar a transição da Constituição nova de 88 em relação à anterior, que é a Constituição que a gente chama de 67/69. E ali no artigo 7º da DCT, fala que o Brasil vai se pronunciar pela criação de um Tribunal Penal Internacional, em 1988. 10 anos após, é publicado o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. E aí, em dezembro de 2004, por meio da emenda constitucional número 45, olha ela aí de novo. Agora, o parágrafo 4º do artigo 5º, outro parágrafo novo, fala que a República Federativa do Brasil se submeterá à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, que tenha sido criado, Tribunal de Haia. Por que chamou a atenção sobre isso? Os tribunais mais importantes, é um dos tratados mais importantes. E o presidente atual foi de uma infelicidade dupla, porque ele falou que não tinha conhecimento. Só que ele é constituinte de 88 e ele era o presidente da República em dezembro de 2004, o que pese que ele não é autor da PEC e ele também não a publica. Quem promulga e publica uma PEC, que transforma-se numa emenda constitucional, é o Congresso, o decreto legislativo. Mas foi sob o governo dele, depois ele pediu desculpas, realmente tentou corrigir. Mas aí você traz de volta o tema para ser discutido na prática, né? E qual é a prática? Vladimir Putin está denunciado, tem mandado de prisão expedido justamente por este Tribunal Penal Internacional, o que obriga, dentro da sua soberania, você, Estado-parte, que é o país, no direito internacional a gente chama Estado-parte, você que assinou, você então decidiu cumpri-lo. E é o único tratado internacional do mundo que não admite reserva. O que é reserva? Eu tenho o Tratado Internacional da Garrafa. Eu não quero essa tampa. Beleza. Então, o tratado é só isso, deposita a carta na secretaria e fala que não reconhece a tampa. Mais ou menos isso. É o único que não permite. Então, não tem reserva. Então, como chefe de Estado, foi muito ruim, porque, obviamente, não cabe ao Poder Judiciário nada. É execução. Eu reconheço, acabou. Polícia Federal tem que prender. Pisou aqui em solo brasileiro, teria que prender. Claro, é estranho, né? Para quem é um pouquinho mais velho, estudou bastante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, né? Você nem enxerga, você fala assim, nossa, a União Soviética, né? Era aquele poderio, então dá até medo pisar aqui, coitado, vamos explodir o Brasil, entre aspas, uma figura metafórica aqui, enfim. Mas você tem muita questão prática, então, nos dias atuais. E como é que faz isso na advocacia? Se eu não tenho, de fato, na grande maioria, este compêndio aí de direitos humanos. É a especialização, não tenha dúvida disso, né? Eu falo sempre o seguinte, olha, eu vou trazer aqui 3 ramos do direito que eles são sui generis em relação ao que você aprende na graduação. Direito eleitoral, agora cai no exame de ordem, as faculdades têm que se adaptar, mas usualmente não tinha. Eu brincava, tinha direito romano, mas não tinha direito eleitoral. E o advogado de direito, nada de braçada, porque a cada 2 anos você tem eleições no país e ainda você tem sempre uma sobra de uma série de questões de processo e é um nicho extremamente interessante. Como é que vai fazer? Cara, tem que fazer uma pós, fazer especialização na área de direito eleitoral. Segunda questão, direito administrativo disciplinar. A mesma coisa. Lotado de servidor público, municipal, estadual, distrital, federal. O cara está numa empresa de economia mista, sociedade de economia mista. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o cara trabalha no metrô, na Sabesp. O cara trabalha numa empresa que presta serviço público. Então, tem regime de direito privado, mas é uma empresa pública. Então, você tem os 2 regimes. Não aprende na faculdade. Terceiro, meu caso, direitos humanos. Não é só em ONG. Não é só em ONG, né? Hoje, numa audiência criminal virtual, réu preso, num pedido de medida provisória, num pedido de mandado de prisão provisória, na hora que foi dada a palavra para mim, e o juiz me conhece, a gente dá aula junto, eu falei para ele, excelência,
Quando o cliente me contrata, ele leva aí um trio de graça no pacote, né? Ele leva um professor, ele leva um autor. E aí eu falei para ele, olha, a gente não diz no dia a dia. E aí eu comecei. Com o quê? Com tratados internacionais, Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Eu só vi ele anotando. É por causa disso que ele relaxou a prisão preventiva. Mas você traz um elemento diferenciador. Você tem todos os assuntos. Eu pegava meus alunos, quando digo pegava, porque não dou mais aula, principalmente na graduação no início, mas principalmente primeiro e segundo semestre, eu dava trabalho no seguinte sentido. Você vai pegar a Constituição Federal, a Declaração Universal tem 30 artigos. Eu quero que você faça uma correspondência da Declaração Universal com a Constituição Federal. Todos. Você encontra os 30 artigos correspondentes na Constituição Federal. Você pega os pactos 66. Então, você começa a trazer uma habitualidade, e que é algo que o operador do direito ele só tem o quê? Ctrl-C e Ctrl-V. Código Penal, Código Civil. Código Penal, Código Civil. Código Penal, Código Civil. E aí você abre um leque para ele de uma série de normas na práticas. É claro, né? Não vai ser nesse papo de 40, 50 minutos, nem num curso de extensão de 4, 8, 12. Demora. Mas é um nicho que vai ter que ser explorado na marra. 13 anos de exame de ordem, 12 na prática, porque a primeira prova não caiu. Eu até fiz uma crítica, tal, virou até uma ação civil nesse sentido, me mencionaram lá na época, mas virou. Exame de ordem você tem, magistratura você tem, Ministério Público você tem, Defensoria você tem. Então, vai começar. Nas carreiras policiais, então, é o que mais cai, né? E vai começar a cair em todo lugar. E eu acredito, então, no máximo, em 10 anos, nós vamos ter um outro cenário técnico. Porque hoje, quando você fala em direitos humanos, você tem uma falta de identidade absurda. A falta de identidade é melhor, uma identidade distorcida, absurda. A identidade, ela ocorre, ela distorce por falta de técnica. E quem tem que balizar a técnica é a academia. Somos nós, professores, operadores do direito dentro da instituição de ensino superior. Basicamente isso, professor Pedro, é uma ideia da prática do que está acontecendo em direitos humanos, né? Sigo à disposição, vou compartilhar uma única tela, vou compartilhar aqui uma única tela aqui, pronto, deixa eu pôr aqui. Deixo à disposição de todos os meus contatos, principalmente o meu site. Não é porque é meu, é porque eu adoro, porque ali eu tenho um repositório muito grande. A gente tem uma dificuldade enorme de fazer pesquisa. A língua portuguesa não é língua oficial da ONU, é língua oficial dentro da OEA, mas não é da ONU. Então, a dificuldade de você trazer documento com tradução confiável para você descobrir. Muitas vezes, determinados documentos, eu tenho que ligar no Itamaraty para pedir ajuda. Não é o Google aqui que vai resolver a maioria dessas questões. Então, eu levei alguns anos para montar essa página. Tem mais de 70 documentos lá, basta você entrar para baixar tudo, todos os capítulos dos meus livros, todos os meus livros que eu pude, e livros que direitos autorais foram devidamente aí autorizados, o compartilhamento, eu deixei lá. Vamos voltar aqui. E é isso. Senhoras e senhores, da minha parte, era este introito. Sigo aqui à disposição para quem quiser fazer perguntas, questionamentos. Uma pena que eu não estou aí, senão eu sortearia alguns livros, como tive a oportunidade de fazer na segunda-feira, mas não vai faltar oportunidade. O professor Macena deu conhecer Campo Grande, não conheço. Vi aí o vídeo institucional de vocês, um espetáculo, parabéns. Parabéns mesmo, de coração. Fiquei com aquela pontinha de inveja aí, que estrutura. Fantástico. Sigo aqui à disposição de todos os senhores. Eu, de pronto, vou passar a palavra à professora debatedora, Nabia Maksud, para os seus questionamentos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o professor Pedro Paulo, presidindo a mesa. Gostaria de cumprimentar o nosso coordenador,
professora André Macena, professora Maria Tereza, supervisora do Núcleo de Prática Jurídica, e agradecer imensamente ao professor Frederico Afonso Isidoro pela sua palestra, pelas suas palavras. Né? Falar de direitos humanos é falar do que importa para todos nós. E quando o senhor citou a importância do estudo dos direitos humanos, não só na graduação, como bacharel em Direito, né, nos cursos de Ciências Jurídicas, mas também em outras graduações, como curso de Veterinária, graduação de Medicina. A gente vê a importância dos direitos humanos para todas as áreas de atuação, seja a área de humanas, exatas, biológicas. Nós estamos precisando de mais conhecimento. A OAB também vem cobrando cada vez mais a matéria de direitos humanos, e fazendo uma pesquisa das questões que caem na OAB, a maioria das questões ela aborda as convenções internacionais. Né? Então, isso é interessante, porque o senhor falou da importância da gente conhecer essas convenções. Sobre o tema, professor, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Nós temos aqui alguns alunos de séries iniciais, primeiro semestre, segundo semestre, né? E nós sempre discutimos em sala. Nós tivemos um caso concreto aqui na nossa Universidade Católica Dom Bosco, que exerce uma advocacia gratuita para os assistidos, para as pessoas que não têm condições de pagar um advogado, podem procurar aqui o Núcleo de Prática Jurídica. E nós tivemos um caso, professor, e os alunos já sabem, porque eu sempre falo, de uma mulher que foi presa em flagrante por tráfico de drogas, e ela passou pela audiência de custódia no dia seguinte ao flagrante. O juiz concedeu liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico. Até aí, ótimo, está indo tudo bem. O problema, professor, é que se passou, né, nós colocamos isso no nosso habeas corpus, 1 ano e 1 mês com tornozeleira eletrônica, sem que sequer o inquérito policial tenha sido concluído. E nós pedimos ao magistrado a retirada da tornozeleira, a manutenção de outras cautelares, mas a retirada da tornozeleira, diante do excesso de prazo do inquérito policial, né, e do prejuízo que essa mulher estava sofrendo por perder emprego, quando viam que ela usava uma tornozeleira. E o juiz indeferiu o nosso pedido, e nós entramos com o habeas corpus. O habeas corpus foi julgado nessa terça-feira, com sustentação oral do núcleo, os nossos alunos que redigiram o habeas corpus. E quando eu fui corrigir, professor, eu fiquei muito orgulhosa dos meus alunos, porque eles colocaram na petição a Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? Então, ali o olhinho da professora brilhou, né? E exatamente o artigo 8º da Convenção, né, vai falar da questão do excesso de prazo, quer dizer, uma total falta de razoabilidade. Se o senhor quiser comentar sobre o nosso HC, a gente ficaria muito feliz. Professor, inicialmente, minhas desculpas, parabéns para a senhora pela data natalícia. Obrigada. A segunda questão que a senhora falou de questões, não vou fazer jabá, já passei um pouco dessa idade, mas preciso mostrar. Esta obra é a obra mais vendida no primeiro exame de ordem. Completaço, editora Saraiva, 9ª edição. Tenho orgulho de ser autor nas 9 edições de Direitos Humanos. E ali, justamente, eu abro com o que eu chamo de, entre aspas, porque eu não sou estatística de todas as provas, todas, até da dupla prova, quando teve uma reaplicação de prova na Bahia, se não me engano, exame 20, e o que mais cai, professor, o que mais cai, desproporcional, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, para quem gosta, o nosso Pacto de São José da Costa Rica. Falar um pouquinho do HC. Quando a gente fala em contencioso internacional, mas como assim contencioso internacional? A regra base é o esgotamento dos recursos internos. Para eu bater a mãozinha lá fora, não importa onde, eu tenho várias portas, várias. Mas antes de eu ir lá para fora, eu preciso resolver a questão dentro do meu quintal. E a regra básica, esgotamento dos recursos internos.
Algumas normas trazem mais de uma exceção, mas todas as convenções, como assim todas? Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Então, criança no direito internacional não é igual ECA, é um menor de 18 anos. Eu tenho o Comitê Internacional dos Direitos da Criança. Significa que eu posso apresentar o que a gente chama de comunicação de violação de direitos humanos em relação ao comitê. Caso da mulher com a tornozeleira, Convenção Internacional dos Direitos da Mulher, de 1979. Eu tenho o comitê, que a gente chama até em inglês Comitê CEDAW. Então, eu tenho a possibilidade de ofertar lá. Mas eu tenho que esgotar internamente. Verdade, eu tenho a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas e não tem exceção? A exceção básica de todos: o excesso de prazo. O prazo desarrazoável, o prazo desproporcional. Então, a desídia do prazo, como pode o inquérito policial, é interminável. Eu fiquei com vontade, professora, de falar de determinado inquérito que não termina nunca em determinada Corte Suprema. É mais ou menos isso. Com a tornozeleira, constrangedor. Então, a mulher não pode usar uma saia. Eu imagino o calor que está. Né? Eu estou em São Paulo. Nós estamos no inverno. Eu detesto calor. Nós estamos no inverno. Está 36 graus aqui. Imagina a mulher, ela não consegue, ela vai ter que andar de calça, sempre. Por quê? Porque isso é uma afronta à sua vida íntima, à sua vida privada. Então, você tem a referência da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que fala justamente dessa questão do recurso de prazo. Você tem a convenção temática, a convenção própria da própria mulher, e isso você pode ir para o sistema onusiano e para o sistema interamericano. O que não pode, eu falo aqui um termo coloquial, é dar tiro para todo lado. Eu vou peticionar aqui para a Comissão Internacional dos Direitos da Mulher, eu já vou mandar aqui para Washington também, via e-mail para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Me parece que a mulher era adolescente, então ela é criança, eu vou mandar aqui para a Comissão Internacional da Criança também, por exemplo, né? Então não pode. Mas, olha, é tranquilo, e num tribunal, portanto, você já tem um colegiado, desembargadores, né? A gente espera que isso faça, de fato, eco. E vai acabar fazendo, né? Porque o Conselho Nacional de Justiça está de olho e tal. Então, você tem que cobrar. Se a senhora me permite, vou fazer uma nota de rodapé, não HC, um caso particular. Não vou ficar contando o caso, mas como é meu, envolve direito de família, mas é meu. Olha que interessante. Eu entrei com uma revisão de alimentos. Caso concreto, eu tenho um filho de 21 anos e eu tenho 3 filhos no meu atual casamento, que são 3 crianças autistas. Eu tenho um filho de 5 anos, autista nível 3, no máximo. Eu tenho uma criança de 3 anos, autista nível 2. E eu tenho o pequeno Thomas, de 11 meses, já autista laudado e com hidrocefalia. E eu cheguei, acho que é básico, é área da professora Maria Tereza, aí, prática jurídica, que você não advoga para você mesmo. Nunca, nunca. E eu brinco até para a família. Falei isso outro dia, não advogo para a família. Né? Mas você não está fazendo direito? Mas eu estou especializado em direito desportivo. Pronto, ninguém vai te chamar nada. Lei Pelé, lei das associações, lei do clube, acabou. E aí, obviamente, que eu não vou advogar, e nem é da minha área de direito de família. Mas eu me tornei um especialista nessa área de autismo, justamente para buscar uma série de questões. Você é levado pelo movimento de pais atípicos, mães atípicas, o dia a dia. Enfim, deixei ali até meu canal no YouTube, tem várias entrevistas minhas para Bandeirantes, para Record, para Cultura, eu comentei muitas vezes o autismo. Eu pedi para a advogada. Eu falei assim, você quer que eu te ajude? Não, pode deixar. Amiga, eu falei, você faz? Vamos entrar com uma tutela antecipada, entramos com a ação em abril do ano passado. Eu não tenho nenhuma decisão. Eu falei, com todo amor que eu tenho pelo meu filho mais velho, mas o garoto tem 21 anos, está no 4º ano da PUC também. Não é uma briga, é uma relação de paridade entre um adulto que trabalha e estuda com 3 crianças deficientes. O autismo, na lei do autismo, é equiparado à pessoa com deficiência. E aí eu falei, olha, não esqueça, por favor, da Convenção Internacional de Nova York, é a primeira com equivalência constitucional, que é a Convenção de Março de 2007, incorporada em 2009. Não esqueça de fazer esse link com a Lei Brasileira de Inclusão e com a Lei do Autismo. Tá bom? Tá bom. Perdi a tutela antecipada, fui ver, nenhuma referência. Apenas que eram crianças autistas.
Alegar, todo mundo alega. Claro, acabei trocando advogado, pedimos subestabelecimento, vamos recorrer agora, vamos fazer um agravo aí da situação. Você tem muita margem na prática da advocacia para você trazer. Criminal, tributária, eleitoral, não importa. O chamado princípio dos princípios, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ali especificamente o terceiro, a dignidade da pessoa humana, ela cabe como fundamento republicano em qualquer assunto. Em qualquer assunto você consegue trazer a dignidade da pessoa humana. Eu volto ao HC. É digno você deixar uma tornozeleira sem qualquer movimentação de um inquérito policial, que é uma peça dispensável, antecipando uma condenação que nem sabe se vai existir? Então, na dúvida, eu sempre falo para os meus alunos, se você está com dificuldade de lembrar do tratado internacional, a dignidade da pessoa humana, ela cabe sempre, em qualquer lugar. Sempre, sempre. E você não use-a sozinha. Olha para sua irmã de cima, o segundo fundamento, a cidadania. Quando você fala em direitos humanos, obrigatoriamente, na mão esquerda, os exercícios da cidadania, e na mão direita, todo mundo junto, a dignidade da pessoa humana. Faça isso, coloque isso na prática, e você, no mínimo, vai fazer o juiz, se ele tiver cabelo, dar uma coçada e falar assim, deixa eu olhar isso aqui mais de perto. Muito bom, acho que palmas, né, para o nosso professor. Professor Frederico, depois dessa aula, e mesmo que o senhor não goste de calor, hoje nós tivemos uma queda de temperatura de 10 graus. Aqui em Campo Grande, hoje estaria ótimo para o senhor aqui. Nós estamos, eu acho que, com 15 graus hoje, deve estar mais ou menos, né? Mas mesmo que o senhor não goste de calor, venha ao Mato Grosso do Sul, porque a gente tem também ambientes com cachoeira, rio, próprios para passar o calor. Professor, tem ar-condicionado em todo lugar, não tem problema. Ar-condicionado, não se preocupe. Né? Então, já de pronto, eu quero agradecer muito pela sua aula, né? Foi uma verdadeira aula, e já passo a palavra para um cerimonial. Agradecemos imensamente a presença do palestrante desta noite e a todos que estão nos assistindo. Neste momento, gostaria de chamar a acadêmica Keila Coelho. Boa noite a todos presentes aqui, aos professores, em especial a professora Ana Bia. E depois dessa palestra maravilhosa que a gente aprendeu, eu não sabia, o professor ainda está ali, podia até desligar, porque eu vou passar vergonha, né? Mas depois das brincadeiras, né, que eu estou fazendo aqui, mas na verdade a gente veio em nome do primeiro semestre do Direito e aos demais alunos dar os parabéns, gostaria de convidar vocês todos para cantar parabéns para a nossa querida professora e abra essa sessão. Gente, primeiro semestre, vamos devagar, vamos lá. Deu para pegar? Vocês conseguiram entender a palestra? Conseguiram? Como que é a frase, de acordo com o artigo? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Muito bem, gente, é isso mesmo. Eu sei que o primeiro semestre é difícil, é complicado, mas vamos lá, tá, gente? Atenção aqui na professora, tá bom? Parabéns pra você. Obrigada, viu? Eu gostaria que a professora pudesse vir aqui dar umas palavras, se ela puder, ou aí no microfone, para ver o que está escrito nesse bolo. De acordo. Gente, fiquei até emocionada, viu, professora, aqui? A salesianidade dos alunos, eles são muito carinhosos e ela está me imitando, viu? Está me imitando. Eu falo assim, gente, presta atenção, hein, gente? De acordo com o artigo 5º
40 do Código Penal, toda virginiana tem Happy Birthday, Talk to you, prof. Toda virginiana tem toque. Happy Birthday to you. Toda virginiana tem toque, viu, professor? Essa coisa da professora de Direito Penal. Ô, gente, obrigada. Pedimos que, para registro de presença, acessem o QR Code que será exibido na tela. Obrigada.